todo o aspecto da imaginação, da busca, da exploração disso, quer dizer, da imaginação, principalmente, quem está ocupando esse espaço vazio que está dentro dos espaços da educação? A droga, está entendendo? As crianças vão para a droga para poder sair de situações confinadas e permitir que percepções novas lhe tragam a possibilidade de entrar em contato com algo que lhe mobilize um campo imaginativo e perceptivo. E droga hoje não é só a droga sintética, a droga hoje que está aí presente também, você pode considerar também os entretenimentos, né? A tecnologia passou a ocupar esse momento, pondo a criança também sem esse corpo, porque ela fica sedentária diante da tela, né? E isso aí é muito sério, né? Porque outro dia eu li um artigo de um criador de games para criança e ele disse justamente o seguinte, que todo o campo de intenção dele é como ocupar os meninos. Ora, eu vejo assim que a escola também ainda pensa assim, não é o lugar da vida fluindo, é o lugar de que você ocupa, porque essa vida é perigosa. Aliás, Guimarães Rosa dizia, viver é perigoso. Mas se a gente não tiver essa possibilidade, a gente não se experiencia como humano. E a gente está mutilado nisso. Né? Eu acho que a gente privilegiou um lado do cérebro aí e estamos capenga, estamos desequilibrados. Né? Então, não dá para você pensar hoje na educação de criança, principalmente. Eu estou me restringindo mais a criança, gente, porque é o que eu sei, né? Estou mais perto delas. Mas pensar em espaços educacionais para criança, sem pensar em natureza, junto, é, de fato, um anacronismo, tá entendendo? É um paradoxo, tá entendendo? Não dá para se pensar hoje em que se criar creches, se criar escolas de educação infantil, onde a criança não tem acesso à natureza, a espaço físico, porque nesses primeira infância o corpo é quem fala. A brincadeira nasce do corpo, né? E se eu não tenho espaço, esse corpo começa realmente a regredir e eu acho assim que quando a gente vê, estamos sentindo sim um processo de quase decadência mesmo dos valores humanos, decadência você não vê as pessoas alegres, tá entendendo? As crianças estão realmente confinadas a um mundo que não lhes pertence, né? E aí eu desafio os arquitetos, porque as escolas não podem ser só sala de aula para criança pequena. Tem que ser alguma coisa que permita essa circulação livre, né? E permita que elas possam, de fato, se apropriar dos elementos que pertencem ao habitat nosso, que são terra, fogo, água e ar. Quer dizer, uma criança do futuro, na formação dos nossos jovens, a questão da natureza é importantíssima, porque a gente está vendo ela sendo devastada, né? O homem, eu acho que se tornou o maior predador hoje do planeta Terra, e para que haja um vínculo com a terra, é preciso que essa terra esteja presente, é preciso pisar no chão, é preciso acender fogueira, é preciso pegar uma pipa e saber que o ar está ali, que dependendo do tipo de vento a pipa sobe ou não sobe. Quer dizer, tudo isso a natureza cria um repertório, né, de ações, de verbos, está entendendo? Para ser vivido através do corpo, que se isso não é vivido pelo corpo, não vai para o campo de abstrato depois. E aí você fica com um ser humano com pouca flexibilidade de pensamento,
sem conseguir rodear um assunto, porque só vê de um jeito, é que nem os equipamentos dos parques, os trepa-trepas que montam, que, na verdade, é uma coisa extremamente linear, extremamente fechada em possibilidade de movimento. Ainda bem que a criança tem a capacidade de recriar aquele espaço, mas se ela permanece só naquela vivência, é muito diferente de uma criança que sobe em diferentes árvores. Na árvore, ela tem que se equilibrar, porque você tem galho grosso, galho fino, você tem a diversidade de movimentos que ela pode fazer com os braços dela. Quer dizer, aquele corpo em si fazendo os movimentos, esses movimentos vão passar para a psique fazendo. E que quando entrar no nível da abstração, a partir dos seus 11 anos, 12 anos, que começa esse movimento mais mental, cognitivo, se a criança não tiver vivido isso, vai faltar repertório concreto, tá entendendo? Não tem ali o recurso para o entendimento das coisas, porque ele não sabe se movimentar, né? Então, gente, se quiserem... eu estava preparando aqui como é que se diz? Me preparando para esse contato com vocês, tudo, e tive acesso a um texto do Rabindranath Tagore, em que ele, conversando com jovens, em momentos da Índia também, com muita dificuldade, ele fez uma palestra em que ele contava uma história que eu vou contar para vocês aqui, tá bom? Ele dizia o seguinte: existe uma história popular em quase todas as culturas do mundo sobre a bela princesa cativa de um gigante cruel e um jovem príncipe que começa a querer libertá-la de sua masmorra. Quando ouvíamos essas histórias em criança, dizia ele, nosso entusiasmo agitava-se, nos sentindo como o príncipe queria salvar a princesa, derrubando todos os obstáculos e perigos, e no final nos sentimos bem-sucedidos por trazê-la de novo à liberdade. Hoje, esta princesa é a alma humana, aprisionada numa máquina gigante, à espera de jovens que sintam esse entusiasmo no coração e queiram salvá-las das cadeias da avidez, da ganância, do egoísmo, da prepotência, da arrogância, da indiferença e intolerância. São estes os valores que subjazem ao nosso enfoque econômico, que hoje lidera todas as demandas do tecido social e cultural da humanidade. Isso aí eu estou falando. Ele só falou até o Batista. Ô, Pel, diga. Tem uma pergunta aqui que já foi feita há algum tempo, mas eu não quis te interromper, que o Manete fez. Você quer fazer, Manete, a pergunta para a Pel? Manete, não sei se seu som está... o seu som está desligado. Eu faço a pergunta. Eu estava brigando aqui, a coisa escapava de mim aqui, é muito... Não, mas é o seguinte, eu estou entusiasmado aqui, estou embasbacado. Vou ver se eu consigo falar rapidamente uma questão, Pel, que você foi falando, eu fui escrevendo aqui. Mas uma coisa que me interessa também, diante de tudo isso que você disse, é essa construção do ser criativo. Uhum. Eu sempre, especialmente, não só para nós que trabalhamos com o exercício criativo, mas o entendimento da construção do que é o abstrato, de uma visão da abstração. É quase como se fosse a construção de um universo paralelo em que eu posso andar nele com muito risco, com muito perigo, não é? Como você disse há pouco. E eu queria que você entrasse um pouco mais nesse assunto, porque eu acho que, do pouco que eu entendo disso, muito pouco, eu acho que isso faz com que essas gerações, pelo fato de não ter que correr riscos,
não é? Elas se constroem numa espécie de geração de reclusos, que se acovardam diante das escolhas e das responsabilidades das escolhas. Então, eu queria que você falasse um pouco isso. Existe uma possibilidade da gente entender em que momentos se faz, diante do imenso universo de escolas particulares que vão no sentido contrário disso, né? Numa ideia de formação de um ser mais eficiente, mais empreendedorista e menos criativo e menos liberto, né? Como se ele fosse uma espécie de formato para enfrentar mercados, não é? E se a gente consegue resgatar depois alguns que enveredaram por isso, ou é uma causa perdida? Uhum. Grande pergunta. Olha, eu concordo com você que essa geração hoje está reclusa, né? Está, eu acho assim, extremamente fragilizada na sua constituição psíquica, tanto é que eu acho que essa ênfase no usos tecnológicos, né, é muito mais uma fuga da vida do que uma entrada na vida, né? E isso os fragiliza profundamente, né? Eu tenho uma experiência aqui com crianças da periferia, né? Onde a gente rompeu a estrutura da escola pública. Essas crianças, no outro período, vão para esse lugar que se chama Oca. E a gente viu o seguinte, que eu vejo a diferença muito grande do que está acontecendo com essas crianças na medida em que elas são postas em contato com um sentido, inclusive, de pertencimento a uma cultura própria, tá entendendo? Através do corpo. Essas crianças, vou falar um pouquinho da Oca, no sentido assim de que na hora que nós vimos a qualidade dessas crianças, aonde essas crianças estavam dentro delas, na escola pública e na escola particular, eu diria a você, está sendo muito mais difícil, porque eu acho que o aprisionamento da nossa classe média e classe A é muito grande, né? Muito grande e com uma doença, eu acho uma doença muito séria, que é um sentido da prepotência, como se eles sabem de tudo, tá entendendo? E o contato com o outro, nesse saber achar que sabe tudo, é uma defesa de se encontrar consigo próprio. Já na periferia, nesse trabalho em que se pôs as crianças em contato com a cultura do nosso país, a cultura brasileira, dos quais que eu acho assim que por onde acha um canal criativo se resgata, porque ali você dança, você canta, você toca, né? Essas crianças conseguiram assim entrar, preencher um sentido de pertencimento a um lugar, o que não está acontecendo com as nossas escolas privadas, quer dizer, as crianças não pertencem a lugar nenhum, tá entendendo? Isso é muito sério, e isso traz uma tristeza, traz o que eu nunca ouvi falar, pelo menos até a década de 60 e 70, que eu trabalhava com essas crianças, em tédio. Não existia isso, né? Hoje está existindo crianças com graves problemas de depressão. O que é isso, gente? Depressão é a falta de alma, de ânima, tá entendendo? Depressão é que foi descolado desses seres a possibilidade de encontrar consigo próprio, com essa dimensão que você diria assim do processo criador, porque o processo criador vem da alma, né? Vem de lá de dentro, ele não é colocado de fora para dentro, né? Ele vem de dentro. Se nós temos uma escola, um processo de educação que eu considero desde a infância até a universidade, em que eu me colocar no mundo com as minhas indagações, com os meus sonhos, com as minhas ideias, eu sou muito pouco recebido. Eu tenho que entrar numa forma de que
foi criada e foi engessado, e que duas questões básicas: a liberdade deixa de existir, né? E eu acho hoje interessante porque esses adolescentes colocam que eles estão no mundo, participando do mundo, tudo isso, mas, gente, eles estão praticamente assim, eu diria assim, como é que eu diria? Eles estão anestesiados, tá entendendo? Essas mídias todas em que eles convivem assim, diariamente, ocupam hoje, eles estão escravizados a uma máquina, gente. É um negócio sério isso. São crianças que eu vejo e convivo, por exemplo, na minha própria família, onde se passa férias e você tem os adolescentes todos com um celular na mão e a praia vazia. Não existe adolescentes na praia, porque eles estão nas redes, deitados, olhando os celulares. Quer dizer, é um negócio muito sério, tá entendendo? Que a gente tem que... Mas eles não é que eles não tenham culpa. Eu acho que isso é uma coisa extremamente criada para que isso aconteça e para que a gente sirva esse sistema louco que está aí, né? Querendo ir para Marte, colonizar Marte, e não resolve o problema mínimo da fome no Brasil, ou na fome no mundo. Vai. Pepel, tem uma pergunta aqui do Gilson, muito boa. O Gilson pode falar, pode fazer pergunta, ou quer que eu leia, Gilson? Bom, posso falar em áudio. Fala em áudio, eu prefiro. Tá bom. Pel, muito prazer. É muito legal, viu, o que eu estou ouvindo aqui, estou achando tão bonito. Bem, eu vou fazer uma pergunta meio maluca aqui, mas você falou dessa questão da geração reclusa, né? Uhum. Que é uma geração reclusa, ela vai ter dificuldade de relações, lógico. E sem essas relações, a gente vai ter o que nós vemos hoje já é um sintoma, falta de amor e, portanto, também falta de pertencimento, né? E uma coisa que eu vi muito bonito que você falou é essa coisa da coragem. Os nossos jovens estão perdendo a coragem. O amor exige coragem diante da vida, né? O amor é risco, né? E na falta dele, isso é também outra coisa legal que o Manetti falou, que a gente está priorizando a eficiência. Quer dizer, eficiência também para quê? Para irmos mais rápido para o abismo, né? E aí eu faço uma pergunta para você. O amor é um verbo, né? O amor é ação. E aí a pergunta é: brincar é amar? Ô, meu filho, é isso aí. Está na essência do brincar, o amar. O brincar é o exercício do vínculo. É o exercício do vínculo, tá entendendo? Uma criança vai brincar porque ela precisa se vincular ao outro. E ela só vai aprender de si com o outro. Não tem como o ser humano se desenvolver sozinho. Não existe isso. E a essência do brincar é a vinculação. E o vínculo é a amorosidade, é relação, é estabelecer contato, né? Então, eu acho que essa geração reclusa é uma geração anestesiada, tá entendendo? Eles perderam a alma. E isso, como o Manetti falou, quer dizer, é recuperável? Mas com muito trabalho, tá entendendo? Com muito trabalho, com muita terapia, com muita análise, que eu acho que, inclusive, não resolve tanto, porque o negócio é contato, é abertura para a vida, meu. Não tem como eu resolver meus problemas só no divã. Não tem como, tá entendendo? A vida é a grande mestra, né? E eu acho que o que está acontecendo também é que você vê assim, eles hoje um aluno que vai para um aluno de ensino fundamental e de ensino médio,
ele vai à procura, a dimensão sensível dele está tão amarrada que ele vai para as informações como se a informação fosse conhecimento, né? O que não é. E aí, o que é que acontece? Ele vai procurar tudo que seja mais fácil, tudo que leve a um sucesso mais rápido, tá entendendo? E nesse sentido, você tem muita razão, não há coragem. E coragem, a palavra coragem é ação do coração, tá entendendo? Eu estou sabendo de professores que estão sofrendo muito com essa coisa do online, e a gente sabe que por trás de tudo isso aí tem uma intenção de transformar o Brasil numa grande educação à distância, que é um absurdo, e os professores estão vendo que os meninos estão dizendo assim, professor, meu celular não está funcionando hoje, meu professor, acabou o não sei o que aqui, a bateria. Quer dizer, eles não estão querendo essa aula deslocada, tá entendendo? Da relação, né? Eu sei de uma escola aqui em São Paulo, de classe alta, em que as crianças pediram para que o professor desse somente 30 minutos de aula e os outros 15 minutos, de 45 minutos, fosse para conversar com eles. Conversar sobre a vida, meu. As crianças não estão tendo os pais não estão tendo tempo para conversar e eles estão pedindo para o professor, tá entendendo? Que a escola hoje parece que tem que compor a família também, né? Então, eu acho que a vida é uma coisa muito preciosa, tá entendendo? Eu acho que eles não têm nem a consciência da dádiva que é estar vivendo. Só isso, essa gratidão à vida não é trabalhada, porque a escola fica no plano cognitivo só, tá entendendo? A sensibilidade não está sendo trabalhada. Esse universo sensível, de onde parte todo o processo criador, ele está em greve, meu. Não existe, tá entendendo? Então, eu acho que a gente não vai sair do lugar que a gente está com as ferramentas que usou até hoje, nesses 300 anos aí. Não vai. Temos que reinventar. Eu não sei nem se é preciso escola mais. Se tivesse uma cidade com parques, com a natureza, tá entendendo? Nós temos que repensar o processo comunitário, de vida comunitária, essa família individualista isolada, tá entendendo? É sério, você vai no condomínio aqui da Granja Viana, que eu tenho alguns alunos, você não vê uma criança de bicicleta andando, e em nome de um negócio que se chama segurança, mas que é um medo instalado, tá entendendo? Que não existe, né? Não existe como se coloca. Você não vê criança brincando com a criança, ou então o condomínio arranja uma sala, contrata um professor para ir brincar com as crianças. Gente, é louco isso, não é possível, tá entendendo? Sim. O mundo está muito atrapalhado. Eu acho que esse vírus, o coronavírus, para mim, com o nome dele de coroa, ele vem coroar isso, ele vem mostrar um caminho da morte nossa, da extinção da espécie. É sério, eu estou brincando, não. É sério. Tá entendendo? Pel, tem uma pergunta do Manete. Manete, você quer fazer essa pergunta? Eu acho que ainda está em tempo. Está acabando já? Eu queria abrir para os outros. Não, eu queria, na verdade, fazer aqui um depoimento de meia-culpa, porque eu achei que se a gente tivesse pouca gente, seria um formato para edição, mas eu estou achando que a gente deveria estar distribuindo essa fala sua para o mundo inteiro agora, para todo mundo no mundo inteiro, né? Mas o que eu queria de fato falar, Pel, é o seguinte: o que será o futuro? Tarja preta ou tarja branca? Eu sou otimista, meu amigo. Eu sou pela tarja branca porque a vida é muito maior. A vida. Eu digo o seguinte: nós temos que chegar, nesse momento, a fazer uma reversão, reverter a nossa pergunta, assim, de qual é o significado da nossa vida. Eu acho que a pergunta agora é assim: qual é o significado que a vida está nos propondo? É ela quem tem que dizer a que veio, porque ela está dentro de nós. Nós somos instrumento
ou nós somos assim experimentos do universo. E ele pergunta a gente, e eu acho que ele não vai deixar isso no barato, não. Tanto é que o corona já está aí, tá entendendo? Nós vamos ter que fazer uma travessia de restauração da vida, né? Em todos os sentidos. Eu acredito que desde o iluminismo a gente vem perdendo a nossa alma, tá entendendo? E vem tendo descrédito da vida. A vida virou uma forma. E eu acho que uma forma do ter e do ter que. E eu acho que a gente tem que romper com essa estrutura, tá entendendo? E não vai ser um rompimento, o rompimento não vai ser um rompimento, como é que eu diria assim, de corte, não, vai ter um rompimento de restauração da consciência. É uma mudança de consciência que está se propondo. Não é simplesmente mudar o partido, mudar o projeto econômico, porque tudo isso são crises, como eu diria, são crises menores do que a grande crise que é de valores humanos. Quem é o homem? Quem é o nosso planeta? O que é a vida? São essas perguntas que a gente tem que se colocar de novo.